Durante as 2 últimas semanas, nós temos entendido que nós precisamos simplificar a nossa vida. Que, na verdade, muitas vezes complicamos aquilo que é simples. Estava lendo alguns livros que falavam sobre simplicidade e a indústria tem procurado essa simplicidade. O marketing, a publicidade procura a simplicidade. Como igreja, nós precisamos também aprender a sermos simples. O evangelho é simples, a vida cristã é simples. Na verdade, nós a complicamos. Durante as 2 últimas semanas, o André tem trazido para nós essa ideia, chamando esse tema dessa série, Simplificando a Vida. E ele começou abrindo a sua Bíblia em João, capítulo 15, um texto muito conhecido nosso, onde Jesus declara ser a videira verdadeira. Abra novamente a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 15. Eu não tenho esse texto na minha apresentação, quero que você abra a sua Bíblia e você olhe comigo e leia comigo. O André leu os primeiros versículos, eu quero ler os últimos versículos, porque a minha ideia hoje é trazer um fechamento do nosso chamado. Há um chamado para as nossas vidas de simplicidade, mas essa simplicidade envolve também nos relacionar uns com os outros. Quero ler João, capítulo 5, a partir do versículo 9. Capítulo 15, perdão. Falei 5, né? Dá para acender um pouquinho mais a luz? Para as pessoas poderem... Isso. Melhorou? Ali não estava enxergando aqui. Ó. Capítulo 15 de João, a partir do versículo 9, diz assim: Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala aos nossos corações agora, através da Tua palavra, que o Senhor esteja agora, Pai, tenha liberdade para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós te pedimos que não haja interferência, que o inimigo não tenha poder sobre as nossas vidas, não nos traga, Senhor, distrações, em nome de Jesus, mas nos ajude a nos concentrar, para entender, Senhor, o nosso chamado como crentes, como salvos em Jesus Cristo, e filhos, ó Pai de Deus, pertencentes à Tua família. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O segredo de uma vida simples é permanecer na videira. Isso ficou claro para nós nas últimas semanas. É simples, pois eu permaneço numa videira declarada ser Jesus. Não há nada melhor, ou mais importante, ou fundamental do que estar conectado a Jesus Cristo. E por permanecer em Jesus, eu posso então produzir. Não é também uma situação estática onde eu fico parado, só recebendo, mas a partir daquilo que eu recebo, eu produzo, eu faço uma atividade cristã. A grande crise nossa é que muitas vezes nós temos muito mais atividade do que permanência. É muito fácil muitas vezes nós nos desconectarmos da nossa fé e sairmos correndo atrás das atividades e começarmos a fazer na nossa própria força. Mas muitas vezes nós percebemos que ao longo do caminho que a nossa força não é tão grande, a nossa competência não é tão grande. E aí eu volto para Jesus. Semana passada ficou claro que uma das nossas maiores práticas deve ser a adoração. Ao buscar orar, ao buscar estar na presença de Deus, eu estou, na verdade, permanecendo.
pois tudo aquilo que eu vou fazer, eu já coloquei diante de Deus. Eu estou disposto a mudar a minha agenda de acordo com a vontade de Deus. Eu achei interessante, essa semana eu me propus a não começar o meu dia sem antes orar. E de alguma maneira que às vezes eu sempre oro, mas sempre eu faço algumas coisas antes. Mas essa semana, a princípio, eu falei assim, não, eu vou acordar e eu vou me colocar de joelhos e vou orar. Eu vou entregar o meu dia, eu vou entregar as minhas crises, os meus desafios diante do Senhor. Sabe se foi melhor ou pior? Não foi nem melhor nem pior. Mas eu entendi aquilo que eu precisava fazer. Pois muitas vezes nós acordamos sabendo o que nós precisamos fazer. E as situações, elas vêm e muitas vezes fazem com que nós mudemos a nossa agenda. E foi interessante porque muitas vezes eu percebi que era Deus trabalhando e fazendo uma agenda diferente. E eu falei, não, mas eu orei, eu entreguei, então eu tenho que obedecer. Foi muito mais interessante, fez muito mais sentido aquilo que eu produzi essa semana. Pois aquilo que eu produzi tinha a ver com a minha permanência em Deus. Esse é um grande segredo. João capítulo 15 fala muito sobre isso. E ele continua dizendo que se de alguma maneira nós precisamos ter essa vida de oração, essa vida íntima com Deus, pessoal, João, depois capítulo 15, ele continua dizendo assim, essa vida, ela precisa ser vivida também em comunidade. Meu propósito hoje é dar continuidade a essa série, simplificando a vida. E quero falar hoje que essa nossa vida simples, ela precisa ser vivida em comunidade. E para viver essa vida simples em comunidade, você precisa entender 3 ambientes de uma comunidade simples. Para que você entenda esses 3 ambientes de uma comunidade simples, onde nós vamos viver a nossa vida cristã, você precisa agora fazer um exercício mental e imaginar uma residência. Imagine uma residência qualquer, pode ser a sua casa, a casa dos seus sonhos, mas não quero que você foque na churrasqueira, não quero que você foque na garagem. Eu quero que você vai focar exatamente em 3 ambientes que nós vamos trabalhar, porque esses ambientes eles vão nos ajudar a entender como viver essa vida simples em comunidade. Esqueça o jardim, esqueça a piscina, esqueça o telhado. Uma vida simples em comunidade começa com um hall de entrada, começa com eu me identificando com uma comunidade. Parece óbvio aquilo que eu estou falando, mas eu preciso entender que eu fui criado por Deus para viver com outras pessoas. Deus, desde da criação de Adão, provou para nós, através do livro de Gênesis, que não era bom que o homem vivesse só. Não necessariamente também tendo uma pessoa, um companheiro do sexo oposto, mas nossas vidas foram feitas para serem repartidas, para vivermos juntos. E isso é fato. Nós acabamos fazendo isso de alguma maneira. E muitas vezes nós esquecemos que esse é o chamado de ser uma igreja. Ser igreja é sermos uma comunidade onde nós nos reunimos como pessoas. Depois de 2000 anos da vinda de Jesus, muitas vezes nós esvaziamos o significado real da palavra igreja. Igreja se transformou agora em um auditório. Igreja se tornou num espaço físico de 4 paredes. Igreja se tornou uma catedral. Igreja nunca foi prédio. Igreja sempre foram pessoas. E o que são essas pessoas? São pessoas que têm algo em comum. E uma igreja de Cristo, o que nós temos em comum é que nós cremos no mesmo Cristo. Quem esteve aqui durante essa semana que estudamos a cristologia, a doutrina de Jesus Cristo, uma das coisas que nós aprendemos é que Jesus é o nome do Filho de Deus e Cristo é um dos seus atributos, ele é o Messias, ele é ungido. E nós cremos que Jesus é o Messias, é o ungido de Deus, é o nosso Salvador. Porque cremos assim, nós então somos a igreja. E é interessante como muitas vezes, nós nos desanimamos da igreja.
Muitas vezes nós nos cansamos da igreja. Aquilo que deveria ser algo para nós comum, algo que nós teríamos em comum, nós esquecemos e acabamos, porque nós fomos formados para vivermos em comunidades, em grupos, nós acabamos criando outras igrejas. Quer ver um exemplo? Hoje de manhã, falei para vocês que eu ia contar uma história. 7 horas da manhã, estava no Largo do Rosário, lá em Campinas, com outras pessoas aqui da igreja, outros meus amigos. E nós estávamos propostos a correr uma corrida. Mas para estar lá 7 horas da manhã, a gente acordou mais cedo. Se eu fui orar, ainda acordei mais cedo ainda. Os meus amigos loucos correram 21 quilômetros. Eu parei nos 10 porque eu tinha que vir pregar aqui. Mas, antes da largada, estava todo mundo ali junto. E um dos nossos amigos falou assim, mas é só louco que está aqui hoje, né? Quem que é louco para estar aqui 7 horas da manhã para correr 21 quilômetros? É uma igreja, a igreja dos corredores. O que eles têm em comum? Gostam de correr 7 horas da manhã. E tem outras igrejas. Outro dia eu fui ali como é que Parque da Uva. E tinha uma reunião, um ajuntamento de pessoas. E tinha umas gaiolas e passarinhos. Aí eu descobri que era assim, a reunião dos criadores de pássaros de canto. E lá eles falavam tudo sobre passarinho. A melhor comida para o passarinho, a melhor gaiola para o passarinho. Faziam trocas, se ajudavam. Era uma igreja, a igreja dos criadores de passarinhos. Acontecia no domingo. Quer ver uma outra igreja que eu já frequentei? A do Encontro dos Proprietários de Fuscas. Acontece todo domingo em algum lugar. Onde eles vão e levam os seus carros e é um lugar onde as pessoas repartem as suas vidas. Escuta, eu tenho um carburador aqui que eu não estou usando mais. Você não quer usar você no seu Fusca? Olha, aquela lanterna eu sei onde tem, você compra ali. Você quer que eu te ajude? Eu vou com você. Parece brincadeira, mas sem querer nós trocamos a igreja de Cristo por outras igrejas. E há N igrejas. Interessante como aos domingos nós acabamos tendo outras igrejas, outras oportunidades. Quer uma outra igreja que tem até um templo onde nós adoramos? Shopping center. E parece que a gente não tem tempo, só dá para ir no shopping no domingo. E nós vamos para todos esses lugares, nos reunimos como igreja, mas uma igreja vazia, sem propósito, pois a igreja real é a igreja formada pelas pessoas salvas em Jesus Cristo. Por isso, nós precisamos nos identificar com uma comunidade de pessoas. O texto em Hebreus, o autor, ele trabalha profundamente isso e ele traz uma confrontação para aqueles hebreus agora cristãos, dizendo assim, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima, o quê? O dia. Percebe que é dia com letra maiúscula? Que dia é esse? O grande dia onde Jesus Cristo voltará. Interessante porque quando Jesus fala sobre a sua volta, ele conversa com os seus discípulos começam a perguntar, mas que sinais? E ele conta alguns sinais que nós precisamos esperar e começar a nos preparar. E ele até fala, que parece, e ele já está profetizando para nós, que a igreja não estaria preparada para a volta. Porque nós, como igreja, que deveríamos ser o corpo de Cristo, nós estaremos divididos. Nós estaremos assim em todas as outras igrejas, reunidas em todos os lugares, menos na igreja de Cristo. Imagine que o cabeça voltará e o seu corpo estará espalhado. Nós precisamos aprender, nós precisamos conviver em comunidade, nós precisamos achar uma comunidade e conviver nessa comunidade. Por isso, eu falo muito dessa ideia do hall de entrada. Por que você precisa fazer parte de uma comunidade? Você precisa fazer parte de uma comunidade, tornar-se, e aqui eu falo, quero enfatizar, para você se tornar membro mesmo, oficialmente, você fazer as vias de fato para se tornar alguém participante. Por quê? Porque não dá para ser cristão sem que você faça parte de uma comunidade cristã. Como você pode falar que você é um seguidor de Jesus se você segue o cabeça, mas você não está fazendo parte do corpo? Não faz sentido. E muitas vezes nós temos visto isso acontecer hoje. Muitas pessoas não têm crise com Jesus Cristo, mas têm crise com a igreja. Infelizmente, tem algumas
culpas que são da própria igreja? Sim, mas eu não vou olhar para os empregados. Eu tenho que sempre olhar para o cabeça. Eu não sou melhor que nenhum dos meus outros irmãos. E nós hoje vivemos uma pluralidade de comunidades, onde qualquer um de nós, com certeza, pode achar uma comunidade onde se identifique. Eu sei que você está aqui hoje porque você tem se identificado com a nossa igreja. Estou feliz porque você está aqui. Eu quero que você continue vindo à nossa igreja, que você continue aproveitando os nossos encontros aos domingos. Mas se você entendeu que aqui é o seu lugar, que aqui você aprende, aqui você é acolhido, aqui você é abençoado, eu quero fazer para você um desafio para que você, então, dê um passo, se comprometendo com a própria comunidade. Mais uma razão, fazer parte da membresia de uma comunidade cristã o retira de um isolamento egoísta. Porque enquanto nós estamos sozinhos, nós não convivemos. Como eu posso propor para você a visão que Jesus nos dá em João 15, dizendo que um mandamento novo nos é dado, amem-se uns aos outros se eu vivo sozinho? Como eu vou amar a outra pessoa? Não adianta fazer isso pelo Facebook, não adianta só curtir com um clique aquilo que as outras pessoas fazem, mas tem a ver com estar junto, de ter um toque, um abraço, receber um oi. 1 João, versículo 3,16, nós conhecemos João 3,16, mas nós esquecemos de 1 João 3,16, que diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Nós damos a nossa vida por nossas famílias, nós damos a nossa vida pelo nosso emprego, nós damos a nossa vida pelas igrejas que se reúnem com todos os outros nomes, mas parece que nós não entendemos que há um propósito maior para as nossas vidas, que é repartir as nossas vidas com quem? Com os nossos irmãos. E isso precisa acontecer numa igreja local, numa igreja física, pessoas. Por último, para fazer parte da membresia de uma comunidade cristã, lhe dá a oportunidade de participar do ministério de Cristo. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. 1 Coríntios 12, 7. E aqui é muito importante. Ou seja, Deus tem uma função específica para que você desempenhe na comunidade. Essa comunidade local é o lugar que Deus planejou para você descobrir, desenvolver e utilizar os seus dons. É bom estar aqui, reunidos, juntos, aprendendo, ouvindo, mas Deus quer mais de você. E para fazer parte de uma comunidade, quer dizer assim, eu me identifico tanto com essa comunidade, que eu estou disposto a servir nessa comunidade. E é interessante que acontece algo sobrenatural. O Espírito Santo que habita em você, que selou a sua salvação em Jesus Cristo, ele está disposto a te usar de maneira sobrenatural. Mas se você se permitir servir, repartir. É interessante, eu estou aqui e eu creio que o Espírito Santo está falando através de mim. E eu estou ensinando vocês, mas eu também estou me ensinando. Eu não consigo me ensinar sozinho, mas a hora que eu me coloco aqui na frente, eu até brinquei com a Dani lá, Dani, vai você. Eu estou com medo de ir lá estou nervoso. Está tudo escrito aqui, é só você ler. Mas a hora que eu venho para cá, eu me entrego de maneira sobrenatural e permito que o Espírito Santo fale através de mim. E é interessante como às vezes eu vou falando e eu mesmo vou aprendendo aquilo que eu estou falando para vocês. E isso só acontece pois há um ato de fé, onde eu me entrego, onde eu me disponho a servir. E quantas oportunidades numa comunidade nós temos de servir, de abençoar. Poderíamos fazer uma mensagem só sobre esses dons que o Espírito nos capacita, a oração que nós experimentamos aqui, como muitas vezes corajosamente você levanta e toca pessoalmente uma pessoa e começa a orar por ela e começa a permitir que o Espírito Santo age em você e você ministre na vida daquela pessoa que você nunca conheceu, mas isso acontece porque nós estamos juntos em comunidade. Nós precisamos aprender, nós temos aqui outros ambientes, outros halls de entrada da nova geração, que precisam também do nosso papel. Nós estamos aqui hoje, nós temos o privilégio de estar aqui, porque muitos dos nossos filhos estão aqui na Lighthouse,
estão sendo ministrados por outras pessoas e de maneira voluntária, que entenderam os seus dons, estão ajudando. As crianças do GC. Toda terça-feira nós temos uma reunião. E nessa reunião ministerial, uma das coisas que a Soninha sempre pede oração é por voluntários, por pessoas dispostas a servir, usar os seus dons para ministrar na vida das crianças. Não é bom nós termos uma igreja que acolhe as crianças? Mas para essas crianças serem acolhidas, nós também precisamos nos dispor a repartir esse dom que já está em nós. O Espírito Santo nos capacita. Por isso, você precisa fazer parte. E quando eu falo oficialmente, eu quero te desafiar a, se você não é membro da igreja, a você fazer a classe de integração. Nós estamos falando de uma vida simples em comunidade. Nós queremos ser uma comunidade simples, com um processo simples de membresia, de acolher as pessoas. Na verdade, quando nós falamos do hall de entrada da nossa igreja, do acolher, nós estamos falando desde a Rua da Formiga, com os flanelinhas, acolhendo as pessoas, recebendo-as, a equipe da recepção. Hoje nós temos um grande desafio, nós precisamos montar um novo time para receber essas pessoas e acolhê-las. Mas nós também queremos simplificar. As pessoas chegam aqui e falam, como nós podemos se tornar membros? Nós gostamos dessa igreja, nós nos identificamos com essa comunidade, eu quero fazer parte dessa comunidade. Existe, então, uma classe que nós vamos chamar de classe de integração. Essa classe de integração ela acontece 2 vezes por ano, no primeiro semestre e no segundo semestre. Ela sempre antecede o batismo. A partir de semana que vem, aos domingos, dia 30 de março, e os 2 primeiros domingos de abril, nós estaremos às 10h30 da manhã. Aqui à minha direita tem um espaço da Lighthouse, que de manhã está vazio. Nós vamos nos reunir ali. E você vai conhecer melhor a Igreja Batista Água Viva, conhecer a história da igreja, conhecer como nós administramos a igreja, qual é a nossa visão, quais são os nossos valores, os nossos ministérios. Ah, mas eu nem sou batizado ainda. Ótimo, você precisa, então, fazer também a classe de integração. Dentro da classe de integração, nós acolhemos todas as pessoas. Aqueles que, então, já foram batizados, querem se tornar membros, após essa classe, se tornam oficialmente membros da nossa igreja após uma assembleia. Mas também nós queremos acolher aqueles que querem ser batizados. Você ainda não se batizou? Quer se batizar? Você já entendeu o que Jesus fez por você e você quer declarar isso, fazer isso publicamente, numa cerimônia pública, onde você confessa que o velho homem, eu morri para o meu pecado e agora eu estou vivo para Jesus Cristo? Nós temos um dia, vamos fazer isso no dia 26 de abril. E nós, como batistas, nós gostamos de batismo, porque batismo para nós tem que ter muita água. E nós vamos fazer isso, nós estamos feitos, você que está aqui mais tempo, você conhece, nós fazemos uma grande festa. Nós estamos sempre numa chácara de algum dos nossos queridos, que oferecem essa chácara, e nós fazemos esse batismo. É um grande dia de festa, uma celebração, pois a nossa família da fé, ela cresce, nós estamos recebendo os novos membros da nossa comunidade. E isso é importante, assim nós selamos essa entrada das pessoas na igreja. Deu para entender? Nesse processo de simplificando a nossa igreja, o acolhimento, as informações, nós criamos inclusive o Balcão do Connect. O Balcão do Connect é que nem o Posto Ipiranga. Aonde eu vou para fazer inscrição? Balcão do Connect. Ah, mas a Rai está vendendo os convites para o jantar da Arca. Onde está? Balcão do Connect. Ah, melhor você perguntar lá no Balcão do Connect. Nós não vamos ficar criando um monte de mesa, fazendo uma feira, banner, aí cada um faz um banner mais bonito, aí tem um voluntário que domina as ferramentas aí e fica um negócio bonito, outro fica feio. Não, é ali, tudo ali. Alguma dúvida? Quer conversar com um dos pastores? Quer falar sobre pequenos grupos? Balcão do Connect. Nós queremos viver uma vida simples, em comunidade. E esse é um processo simples. Mas esse processo ele não termina num hall de entrada. Existe um outro ambiente, um ambiente intermediário. Esse ambiente, nós vamos tratar da vida em comunidade. Até que nós estamos vivendo os cultos, nós estamos amando a Deus. Nós estamos experimentando esse amor, adorando a Deus. Mas o texto de João 15 diz que uma das nossas
uma das nossas funções, um mandamento que Jesus diz é que nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos viver uns com os outros. Nós podemos adorar a Deus numa comunidade. Nós podemos adorar a Deus numa multidão. Nós podemos fazer isso aqui aos encontros, aos domingos. Mas repartir a nossa vida, viver uns com os outros, isso funciona quando nós fazemos isso num grupo menor. Vidas podem ser vividas juntas num grupo cada vez menor. Por isso, nós sonhamos com os pequenos grupos. Nós vivemos em pequenos grupos. Nós desejamos que a nossa igreja seja uma igreja em pequenos grupos e não uma igreja de pequenos grupos. Pois nós entendemos que é num pequeno grupo onde as pessoas podem ser vistas, podem ser ouvidas, elas podem falar, elas têm oportunidade de dizer, de falar do seu coração, da sua própria vida. Repartir a hospitalidade, trabalhar juntas. É interessante, Romanos, todos os textos que falam de uns aos outros do Novo Testamento, eles podem ser trabalhados de uma maneira prática em pequenos grupos. E eu escolhi Romanos 12, versículo 9 a 13. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhe o que você tem com os santos em suas necessidades. Pratique a hospitalidade. Quer um ambiente melhor do que os pequenos grupos para que tudo isso aconteça? Na comunhão verdadeira, e nós sonhamos com isso, no pequeno grupo, as pessoas vão encontrar um amor sincero, um amor sem máscaras. Vão encontrar a humildade, ninguém vai querer contar vantagem, mas nós vamos falar quem nós somos de fato, as nossas lutas. Não somos melhores que ninguém. Queremos criar um ambiente de zelo espiritual. É interessante porque às vezes quem é mais antigo de igreja sabe que muitas vezes os pequenos grupos perdem um pouco o foco. E vira muito mais uma reunião de bons amigos do que exatamente um local onde nós estamos nos reunindo em nome de Jesus. O texto bíblico também nos diz, onde estão 2 ou 3, em nome de Jesus, lá eu estarei. Nós precisamos entender que um pequeno grupo não é só uma reunião de amigos, mas é um local onde Jesus está. Ele quer ministrar, Ele quer ver as vidas sendo repartidas. Onde há oração, sejam fervorosos na oração, o texto de Romanos diz, há generosidade, as famílias repartem e ajudam-se uns aos outros, há hospitalidade, há compaixão. Mas aqui também eu queria trazer algumas advertências para você. Muitas vezes, nós não estamos num pequeno grupo da igreja, mas nós temos outros pequenos grupos. Cuidado com outros pequenos grupos que você faz parte. O texto de Provérbios, capítulo 6, versículo 16, diz assim, olha, cuidado para você não formar um pequeno grupo com pessoas desse tipo. Ele diz o seguinte, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Cuidado, para que você também não caia numa armadilha de estar com pessoas que não estão te abençoando, mas estão promovendo destruição, estão promovendo amargura. E nós criamos uma série de desculpas, muitas vezes, para não irmos a um pequeno grupo. Mas nós corremos para junto de amigos que promovem todo tipo de pecado. E Deus aqui está nos advertindo. Eu preciso buscar fazer amizades verdadeiras. E o melhor lugar para você ter amigos de verdade é numa comunidade cristã de verdadeiros adoradores. Isso é importante. Uma segunda advertência, pois também isso acontece. Deus detesta a fofoca. Fábio, o que você quer dizer com isso? Muitas vezes nós disfarçamos a fofoca como um pedido de oração.
a favor de alguém. E a fofoca sempre causa mágoa, discórdia, e isso destrói amizades. Provérbios 16, 28 diz assim: o homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema e nem parte da solução. Nós vivemos numa comunidade. Como uma comunidade em pequenos grupos, ainda fica mais fácil conhecer a vida um do outro. Nós moramos numa cidade pequena. Dificilmente eu vou em algum lugar que eu não encontro alguém da nossa comunidade. Eu vou na academia, tem gente lá da igreja. Eu vou no supermercado, tem gente na igreja. Eu vou não sei aonde, tem gente da igreja. Nós precisamos entender que nós temos um chamado para viver uma vida correta. E muitas vezes nós caímos numa armadilha de sermos uma comunidade de fofoqueiros. Nós precisamos entender que, como comunidade, nós precisamos viver juntos a causa de Cristo. E não difamar a causa de Cristo. E ouvir fofoca também é errado. É recepção de mercadoria roubada. Receptação de mercadoria roubada. Porque se você está ouvindo aquilo que não é seu problema e que você não pode resolver, o que você deveria fazer é o seguinte, é dizer: por favor, pare. Não preciso saber disso. Você já falou diretamente com a pessoa? E uma verdade: pessoas que fofocam para você também irão fofocar sobre você na sua ausência. Nós precisamos cortar esse mal. Se nós queremos nos reunir em pequenos grupos, nós precisamos ter ambientes saudáveis, ambientes seguros, onde nós podemos mostrar como nós somos e lutarmos juntos. E não acusarmos uns aos outros, pois nós caímos na armadilha de sermos os donos da verdade. Juízes, quando na verdade eu preciso entender que a vida cristã me traz liberdade, liberdade inclusive de abrir mão de qualquer tipo de julgamento, e entender que eu sou tão pecador quanto qualquer outro. E quando essas crises acontecem, pois viver juntos traz intimidade, e toda intimidade traz conflitos, traz dificuldades. Nós precisamos entender que aí é a hora de sair da sala de estar e irmos para um terceiro ambiente. Um ambiente que eu vou chamar aqui da cozinha. É onde nós somos transformados na comunidade. É aquela hora que você fala assim: olha, vamos aqui comigo. Vem aqui que vamos até a cozinha. Tem um abacaxi para descascar. A Dani falou que era para... né? Tem um abacaxi para descascar aqui. Mas você conversa com aquela pessoa em particular. Trabalha pessoalmente a vida dela. Isso é, de alguma maneira, assim, se permitir avançar mais um nível. Se no hall de entrada o desafio é você se tornar oficialmente um membro da igreja, alguém participante ativo, que serve essa comunidade, o desafio após você fazer parte de um pequeno grupo é também não achar que só estar no pequeno grupo é o suficiente. Talvez há áreas da sua vida que você precisa de transformação, precisa permitir que outros te ajudem. E é nessa área da cozinha onde essas coisas vão acontecer. É um ambiente íntimo da casa, onde pode acontecer esse processo de formação de vidas, onde você permite que alguém, não necessariamente que tenha todo o conhecimento, mas que tenha uma experiência de vida cristã, que pode te ajudar nas suas dificuldades. Olha só que interessante o desafio que Paulo dá à igreja de Colossos. O texto de Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 10, diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira sobre os que vivem na desobediência, a quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandone todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e a linguagem decente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Assim como a igreja em Colossos tinha as suas dificuldades, precisava aprender a viver de uma maneira nova, como verdadeiros filhos de Deus, salvos de Jesus Cristo, abandonando toda a imoralidade, abandonando atitudes como a ira, como a mentira. É nós hoje. E não necessariamente nós vamos conseguir trabalhar isso num pequeno grupo. O pequeno grupo tem um papel muito mais de acolher, de pastorear, de orar uns pelos outros. Juntos, a estudarem a Bíblia.
Mas esse cuidado, muitas vezes, precisa ser mais intencional. Nós temos criado alguns ambientes assim na nossa igreja, onde nós estamos convidando as pessoas, olha, visite a nossa cozinha. Aquela plaquinha que você vê. Venha aqui conosco, venha ser abençoado, entender que há áreas que você pode aprender a ser melhor. E quando eu falo isso, eu falo de alguns programas que nós elaboramos e usamos na nossa igreja. Celebrando a Recuperação. Nós cremos tanto que o Celebrando a Recuperação pode nos ajudar nesse processo, usando esse processo como sendo a nossa cozinha, que nós trouxemos o Celebrando a Recuperação para quarta-feira. Ah, mas vocês acabaram com o culto de oração. Nós não acabamos com nada, porque a oração ela não acaba. A oração é um estilo de vida. Nós vamos, sim, aprender a sermos intencionais na nossa vida de oração em comunidade, em todos os momentos. E isso para nós será tanto é fato que nós vamos continuar tendo um grupo de oração às quartas-feiras. Mesmo que você não queira participar do Celebrando, venha às quartas-feiras para orar. O André estará sempre trabalhando com um grupo de oração. E você pode continuar entregando o seu coração a Deus às quartas-feiras. Mas nós queremos também dar a oportunidade para que nos outros dias da semana você possa estar conectado num pequeno grupo, participando, sem conflitos na sua agenda, simplificando, descongestionando a nossa agenda, para que a gente possa viver e até participar dessas outras igrejas, mas no sentido de que eu possa ir lá dizer e contar da minha vida cristã numa comunidade real, de verdadeiros adoradores de Jesus Cristo. Em nenhum momento é proibido que nós vivemos junto com outras pessoas. Muito pelo contrário, eu tenho aprendido que nós precisamos sim aprender a viver em outras comunidades, mas como verdadeiros cristãos, prontos para falar sobre a nossa fé. E participar de todas as outras comunidades, tendo tempo para que isso aconteça. Nós aprendemos e temos aprendido essa ferramenta Casados para Sempre, e esse semestre nós estamos com 2 grupos de Casados para Sempre. Nós queremos trazer a formatura para um culto oficial da nossa igreja, para que você veja os testemunhos desses homens e mulheres que entenderam que precisam de ajuda em seus casamentos. E as histórias que são contadas de transformação, elas precisam ser divulgadas, e nós cremos nisso, por isso nós estamos trabalhando aqui na nossa cozinha, um dos programas que nós queremos trabalhar, que nos ajuda na transformação, é o Casados para Sempre. Nós temos entendido, na nossa visão da igreja, fala de discípulos transformados por meio do ensino bíblico. E nós estamos sendo intencionais, nós estamos buscando dar oportunidades para que você aprenda mais da Bíblia, da palavra. E nós fizemos isso a semana que passou, nós fizemos uma semana de estudo teológico. Nós teremos mais 3 semanas, uma próxima semana em maio, depois, se eu não me engano, agosto, e uma 4ª semana, se eu não me engano, outubro, onde, de uma maneira focada, uma semana inteira, nós trazemos aqui um tema da teologia sistemática. Se não bastasse isso, nós continuamos oferecendo as classes do Crescer. Começamos já com uma classe Romanos, com o Luiz Riscado. Já começou, mas você pode entrar nessa classe todo domingo às 9 horas da manhã. Ah, mas 9 horas da manhã é difícil acordar. Você acorda para tanta coisa, acorda para correr, acorda para encontrar com os criadores dos passarinhos que cantam. Você acorda para assistir Fórmula 1. Você vai dormir mais tarde porque ficou assistindo MMA. Então, desculpa tem para tudo. Você pode dar a desculpa que você quiser, eu vou aceitar a sua desculpa, mas eu vou sempre olhar para você e vou pensar, desculpa tem para tudo. Não se justifique. Não se justifique na minha frente. Mas você tem oportunidade. Para nós é tão importante esse momento que nós combinamos, o Israel Mazakorati estará aqui também aos domingos, a partir do dia 6 de abril. Todo domingo ele estará trazendo um módulo de ensino, um panorama bíblico, e Deus nos deu, começando com o subtema, e Deus nos deu histórias. E nós temos oportunidade para você aprender mais da Bíblia, para você aprender a experimentar a transformação através do ensino bíblico. Nós, como presbitério, nós estamos sonhando com um processo, inclusive, que nós vamos chamar que é o processo conhecido por vocês de discipulado. Mas nós queremos criar algo efetivo, que funcione,
onde nós podemos repartir as nossas vidas, caminhar juntos, cobrar um do outro. Nós sonhamos com esses discipulados e nós queremos incluir isso na nossa lista. Nós não sabemos ainda como, mas isso tem sido uma das nossas prioridades para esse ano. Tudo para que você entenda que viver numa comunidade, ela pode ser simples. Mas não necessariamente nós temos que confundir a simplicidade com facilidade. Não quer dizer que viver numa comunidade simples vai ser fácil. Muito pelo contrário, vai trazer as suas dificuldades. Pois, a partir do momento em que nós ensinamos a você que um processo de vida numa comunidade é simples, você pode ir entrando em ambientes cada vez mais íntimos e trabalhando a sua vida cristã, de forma que você se torne um cristão melhor. Saiba que isso vai trazer dificuldades. Mas não precisa ser difícil de entender. Nós sonhamos com uma cidade transformada. Essa é a visão da nossa igreja. Uma cidade transformada por uma igreja acolhedora. Uma igreja que promova esse acolhimento aos cultos, aos domingos. Todos os nossos trabalhos com a nova geração precisam ser acolhedores. Que tremendo desafio. Mas isso pode acontecer. Queremos que essa igreja promova cura social, renovação cultural, mas formada por autênticos discípulos que passam por um processo de transformação na nossa cozinha. E se essa cozinha não está toda equipada, nós vamos trazer mais equipamentos para que ela possa cada vez mais ser um local onde você aprenda, você seja abençoado. Isso é uma vida em comunidade, uma vida simples em comunidade. Qual é o objetivo do dia de hoje? É que você entenda, que você possa inclusive falar da sua igreja para as outras pessoas. Você pode dizer para a sua igreja, olha, a minha igreja ela funciona desse jeito assim. Tem cultos aos domingos, é o grande hall de entrada da nossa igreja. Você vai lá conhecer a igreja. Tem um pastor bonito, tem um pastor que é mais bonito ainda. Vocês são maldosos, né? Aí você, gostando da nossa igreja, você pode ser membro da nossa igreja. Lá nós promovemos o batismo das pessoas salvas em Jesus Cristo. Nós temos os pequenos grupos, que é você estar naquela sala de estar, acomodado, bem servido, repartindo a sua vida. Mas nós também temos uma cozinha onde as pessoas são transformadas, existem ferramentas como Celebrando a Recuperação, Casados para Sempre, onde nós entramos ali num processo de transformação e saímos de lá melhores, prontos para repartirmos as nossas vidas. Poderia aqui falar até de outros ambientes da casa, a área de serviço. Mas o que basta numa comunidade simples é nós entendermos esse processo, um processo simples. E eu entenda aonde eu estou e aonde eu posso chegar. E aonde nós queremos chegar é numa cidade transformada. E essa transformação, ela precisa começar nas nossas vidas. Uma igreja transformada, de maneira simples. Não necessariamente isso vai ser fácil, mas pode ser simples. Você entendeu? Você quer um resumo? Eu vou te dar um resumo. Vou pedir para você assistir comigo então o Acontece. O Acontece de hoje, ele é um resumo daquilo que eu apresentei para vocês. Olá, eu sou a Rai, fique atento no que acontece na Embaviva. Nesta quinta-feira, dia 27 de março, às 19h30, teremos o nosso coquetel beneficente em prol da Arca, em parceria com o restaurante Cardeais. Participe com a gente desse tempo de comunhão e ajude a levantar fundos para o nosso trabalho de assistência social. Adquira já o seu convite no Espaço Connect por R$ 45,00 com tudo incluso. E se puder, leve também um amigo para ele conhecer o nosso projeto. Essa palavra é para você. Se você está se sentindo sozinho, chegou agora na cidade e não conhece ninguém, faça parte de um pequeno grupo de nossa igreja. Eles acontecem durante a semana, nas casas, e tem duração mais ou menos de 1h30. Lá você será acolhido, pastoreado e fará amigos para a vida inteira. Não perca tempo, nos procure agora mesmo no Espaço Connect e faça parte dessa grande família chamada Embaviva.
Se você entende a importância do batismo e quer ser batizado ou está chegando na Iba Viva, inscreva-se na nossa classe de integração, que terá início no próximo domingo, dia 30 de março, às 10h30 da manhã. Serão 3 encontros para você conhecer melhor como pensa a nossa igreja. Faça sua inscrição ainda hoje também no Espaço Connect. A partir de 6 de abril, às 9 horas da manhã, teremos mais uma classe do Crescer aqui na Iba Viva. Vem estudar o tema Ele nos deu histórias com Israel Mazakorati. E esse foi o Acontece de hoje. Siga-nos também no Instagram para conferir o dia a dia da nossa igreja. Até semana que vem. Tchau, tchau! Qual é o nosso objetivo? Oferecer um processo claro, onde as pessoas podem fazer parte de uma comunidade e nessa comunidade passar por um processo de transformação, chegando à maturidade. Nós queremos descongestionar a igreja de todas as coisas que podem atrapalhar que esse processo fluir de uma maneira simples. Por isso nós vamos focar em menos programas, para que nós possamos ter mais oportunidades de vivermos uma vida simples e poder repartir essa vida simples com Jesus com outras pessoas. Nós não podemos cair numa armadilha de criarmos programações que ocupam tanto a nossa agenda que nós não temos oportunidade para viver com pessoas que estão prontas para ouvir da nossa própria fé. Por isso nós seremos, muitas vezes, proativos, específicos em algumas programações, em detrimento de outras. E nós queremos que você entenda isso. Que você venha aos domingos pela manhã, aos domingos à noite. A nova geração também tem as suas portas de entrada, os seus halls, onde eles acolhem e recebem os da sua idade. Que você pertença a um pequeno grupo. E que você se disponha a trabalhar as áreas da sua vida que precisam de transformação, precisam de ajuda, seja no seu casamento, na sua família, seja a sua própria vida pessoal. E você esteja disposto a usar os seus dons para ministrar na vida das outras pessoas, então. Trabalhar em prol daquilo que nós temos como causa na nossa cidade, a própria Arca. Nós cremos hoje que a Arca é um dos nossos maiores braços para abençoar essa cidade. E temos sido tão abençoados que o impacto que tem trazido para essas crianças tem sido tão grande. Nós poderíamos aqui ficar também contando as histórias que têm acontecido no nosso meio. Mas tudo isso precisa acontecer com membros cristãos comprometidos com a nossa igreja. Por isso você é convidado a fazer parte desta visão que nós sonhamos para a nossa igreja. Quero que você abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Antes de eu começar a orar, eu quero que você reflita em seu coração. Aonde você está nesse processo? Talvez você tenha estado aqui conosco já há vários domingos, tem participado conosco dos encontros. Meu desafio para você é que você se comprometa conosco, então. Faça parte dessa comunidade, de fato. Venha nos conhecer melhor. Seja um membro, participante de maneira integral, trabalhando em prol dessa comunidade. Se você já faz parte dessa comunidade, tem vindo aqui, talvez você precisa agora tomar uma decisão de se expor, de participar de um pequeno grupo. Ou até, se você já faz parte de um pequeno grupo, abrir a sua porta para receber outros. Mas isso ainda é metade do caminho. Você precisa trabalhar áreas da sua vida que precisam de transformação. Vir ao Celebrando a Recuperação, participar das classes do Crescer, ser desafiado a mudar áreas da sua vida em que você sabe que você precisa mudar. Aonde você está? Deus sabe aonde você precisa estar. Senhor, cuida dos nossos corações, das nossas vidas. Nos ajude a discernir a Tua vontade.
entendendo até mesmo, ó Pai, se a Tua vontade é que nós estejamos aqui nesta comunidade. E se isso é claro para os nossos corações, que este é o nosso lugar, que o Senhor também nos mexa, nos incentive, trabalhe em nossas vidas para que nós possamos também, Senhor, ter a coragem de fazermos parte oficialmente dessa comunidade, participarmos, Senhor, de todas as formas em pró desta igreja, servindo, ministrando, orando, participando. Senhor, obrigado pelo privilégio que nós temos de ter esses pequenos grupos. Continue abençoando esse processo trabalhado pelo Juan. Obrigado pela sua vida, pela maneira especial como o Senhor o trouxe até nós e como ele tem se dedicado, criando, Senhor, esse processo de acolher as pessoas em pequeno grupo, pelos líderes de pequenos grupos que nós temos na nossa igreja. Senhor, acrescente cada dia mais essa liderança. Homens e mulheres capazes de repartir suas vidas, repartir as suas casas, repartir as suas histórias, para que possamos ser de fato essa igreja em pequenos grupos. Mas, Senhor, te peço também que o Senhor nos dê a coragem para tomar, Senhor, um passo mais de fé, de até entrarmos na cozinha, Senhor, e ali num espaço íntimo sermos transformados, mais parecidos contigo, Senhor, que o Senhor nos ajude a discernir as nossas falhas de caráter, e nos expor num ambiente, ó Pai, onde podemos aprender a transformar os nossos casamentos, as nossas vidas, os nossos relacionamentos, para sermos de fato mais parecidos com Jesus Cristo. Para que a nossa comunidade, Senhor, não seja uma comunidade famosa por aquilo que faz, mas uma comunidade que seja reconhecida na cidade como uma comunidade de verdadeiros cristãos, verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Que impacte essa cidade, transforme essa cidade. Que tenha, Senhor, a fama de ser uma comunidade séria, que promova a transformação social, a cura, a renovação de mente e de espírito. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações essa semana, continue reverberando isso nos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.